Agora nós convidamos rapidamente a senhora Yolanda Moura, técnica da Coordenação de Monitoramento e Apoio à Gestão, da Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar, da Diretoria de Ações Educacionais do FNDE. Boa tarde a todos. Boa A tarde. gente está com um tempo um pouco reduzido, então eu vou fazer aqui uma apresentação de algumas perguntas, né, que foram encaminhadas para a gente em relação a custeio e capital. Eu fiz uma seleção aqui das principais dúvidas sobre esse tema e vou estar respondendo aqui para vocês. Temos aqui uma pergunta da Luzi Cleide, né, de São Valério, Tocantins. Ela pergunta: o que é comprar com os recursos de custeio e capital? E como proceder quando não houver fornecedores suficientes para a pesquisa de preços, com as 3 planilhas exigidas, né? Então, Luzicleide, essa tua pergunta para você entender, né, o que comprar com custeio e capital. Você precisa saber o que é custeio e o que é capital. Custeio é aquele recurso que vai, né, para despesas relacionadas com a aquisição de material de consumo, de material de expediente, para contratação de serviços. Então, definido isso, dentro das necessidades que vocês tiverem aí na tua escola, vocês vão fazer todo aquele procedimento que está lá dentro da resolução, né, vigente do programa, e empregar esse recurso que vai para custeio dentro desse tipo de despesa que eu te falei, né, de material de expediente, de material de consumo, ou para contratação de algum tipo de serviço. Isso são despesas de custeio. Em relação ao capital, todo aquele recurso que é aplicado, né, para que constitui um patrimônio, ele é denominado de recurso de capital. Você pode fazer a aquisição dos bens permanentes. Então, dentro do universo PDDE, aquele recurso que vai para a aquisição dos bens permanentes é chamado de recurso de capital. E como proceder quando não houver fornecedor suficiente na tua região? Foi falado até lá na apresentação do DAER, logo no início, né, que você, quando eu digo você, eu estou falando de unidade executora. Você, unidade executora, pode ir ao município vizinho para fazer a tua pesquisa de preços, né, se for possível, ou se não tiver essa possibilidade, a Amanda falou agora, tem a compra pela internet, que é uma outra possibilidade. E se você não for optar por nenhuma desses casos, você ainda pode fazer uma justificativa de que não está comprando, não foi feita as 3 pesquisas por determinado motivo, tem que ser tudo que nem o Daê falou, não é, tem que ser apresentadas justificativas e tudo isso registrado em ata, certo? Para você poder, na hora de fazer a tua prestação de contas, estar embasado o motivo de não ter feito os 3 orçamentos. Respondido? Vamos para a próxima pergunta aqui. No caso de gastar o dinheiro do capital para custeio, devido a urgências que surgem, na prestação de contas, podemos ser punidos? Essa pergunta foi a Marli, lá de Varginha, Minas Gerais, que fez. Sim, Marli, é preciso, é obrigatório respeitar as categorias econômicas, tá? Dentro da, quando você vai fazer no PDD web, eu vou até ter uma pergunta sobre esse assunto. Você tem essa possibilidade de estar lá colocando quanto você quer, mas após isso, quando você já recebeu o recurso, você tem que respeitar a categoria econômica, tá? Aconteceu uma única vez, por uma falha, por um equívoco, vocês
gastaram o recurso de custeio em capital ou vice-versa. O que vai acontecer? Vocês vão apresentar a sua justificativa, que foi um erro, vão encaminhar lá na prestação de contas, e uma única vez, essa prestação de contas, ela poderá ser aprovada com uma ressalva, tá? Se o erro for repetido, então vocês serão punidos e vão ter que fazer a devolução desse recurso. Certo, Marli? Vamos para a próxima pergunta que a Marli fez ainda aqui junto com essa questão. Ela perguntou que para retirar os extratos bancários está cada vez mais difícil para os gestores. Isso é o que ela colocou aqui. Não poderíamos ter um meio mais fácil e rápido para evitar a perda de tempo, principalmente para aqueles com 2 ou mais prestações a fazer? Sim, Marli. Vocês têm a possibilidade de tirar esses extratos através do gerenciador financeiro. É uma comodidade, não precisa ir uma agência bancária para fazer isso, ok? Vamos a uma outra pergunta aqui. Um minutinho. O Leonilson do Prado, de Teresina, Piauí, ele diz assim: por que o recurso precisa ser dividido em custeio ou capital? Visto que seria melhor esses dois estarem juntos. Ou seja, a escola, em ata, junto ao conselho escolar ou similares, poderia decidir quanto gastar em custeio ou capital, pois muitas vezes ficamos atrelados a esses recursos pré-estabelecidos. E as escolas usariam mais naquilo que precisam. E com isso o MEC teria até uma noção de quais escolas ou cidades ou estados, regiões precisariam mais do tipo de cada recurso, se de custeio ou de capital. Então, Leonilson, essa tua pergunta, por que precisa ser dividido? Porque não é uma regra do FNDE, não foi o FNDE que estabeleceu assim. A própria União, ela tem uma sua regra própria que todos os recursos da União estão divididos nestas categorias econômicas de custeio e capital. Por isso que o recurso do PDDE já obedece a esse critério que foi estabelecido pela própria União, ok? E se eu tenho a possibilidade de mudar, eu tenho a possibilidade de mudar o percentual que eu quero entre custeio e capital lá no PDDE básico, tá? No recurso que é repassado pelo PDDE básico, eu tenho essa possibilidade de optar quanto que eu quero para custeio e quanto que eu quero para capital. Quando que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso lá na hora da minha atualização cadastral, dentro do sistema PDDE Web, lembrando que o PDDE Web agora ele é acessado através do GovBR, né? Vocês, unidades executoras, têm essa alternativa de escolher quanto querem de custeio e quanto querem de capital, ok? Se vocês não fizerem isso, o que vai acontecer? O FNDE ele tem um padrão, né, que é denominado de padrão FNDE, que quando vocês não fazem a sua opção, quanto querem de custeio, quanto querem de capital, o FNDE repassa na categoria de 80-20, sendo 80% do recurso repassado para custeio e 20% para capital, certo? Então é isso, vocês na hora de fazer a atualização, lembrando que foi lançada agora a resolução número 15, né? Foi lançada no dia 16 de setembro agora, de 2021, é a nova resolução do PDDE, e foi enviado um comunicado, que é o comunicado número 72, para todas as escolas, lá no e-mail que vocês cadastraram
no PDD Web. E nesse comunicado vai ressaltando as principais alterações que aconteceu com o advento aí da resolução número 15, certo? Vamos para a próxima pergunta aqui. Essa pergunta até já estava, eu respondi embutida nessa daqui, né? Que a Francisca Aparecida, ela perguntou se poderia mudar as porcentagens de custeio capital. Eu acabei de responder, né? Pode sim. E quando é que pode fazer isso? Ela perguntou. Eu vou complementar a minha resposta, porque vocês podem fazer isso antes de vocês receberem um recurso. Quando vocês fazem essa alteração no PDD Web, vocês lembram que esse recurso que vocês vão receber com esta atualização, ela vale para o exercício seguinte, tá? Então, assim, se eu optei agora em 2021 para receber 50% de custeio, 50% de capital, isto vai ser válido para mim, para o recurso que eu vou receber para o ano de 2022, tá? Lembrando que agora, com esta nova resolução, né, houve mudança aí no prazo para vocês fazerem a atualização cadastral, e vocês vão receber o comunicado e vão ver. E vai haver também depois, né, eu acho que alguma live, alguma coisa para falar sobre essas mudanças. Então, as perguntas que eu selecionei aqui para vocês sobre custeio e capital foram essas, porque houve bastante pergunta, mas foram perguntas repetitivas, e como o nosso prazo já está bastante estendido, né, vou me ater a essas que eu apresentei para vocês. Se tiverem mais alguma dúvida, tem nossos canais de atendimento, temos o nosso e-mail, né? Temos o canal aí do 0800 61 61 61, temos o nosso e-mail do PDD, aí temos também todo o material que a gente está sempre atualizando lá no nosso portal do FNDE, lá na aba do PDDE. Temos bastante material para vocês. Sobre isso também, eu só quero fazer um reforço aqui, que o pessoal ficaram muitas perguntas sobre, falando assim, vocês poderiam lançar algum material com uma relação, o que é custeio, o que é capital, porque gera muita dúvida. Sobre isso, estamos no processo de elaboração de um guia de aquisição, né? E deve ser lançado mais ou menos no prazo de um mês, onde vai ter bem mais detalhado todo esse tipo de despesa sobre custeio e capital. Vocês vão levando como base a portaria 448, né, que é um dos materiais aí que toda a União usa para definir despesas de custeio e capital, e o manual de contabilidade pública também. Então, vai ser um material muito bom, vocês vão ter mais chances de não errar na hora de definir o que comprar com o recurso de custeio, com o recurso de capital. Lembrando que tudo isso vocês devem fazer antes fazer aquele planejamento com todos os membros, né, do conselho, para saber exatamente quais são as suas necessidades e dentro das suas necessidades, qual o percentual que vocês precisam para recurso de custeio e recurso de capital. É isso que eu tinha para falar. Agradecer a presença de todos, foi muito bom essa tarde, muito esclarecedora, todas as palestras foram muito boas e deixar o meu muito obrigado a todos pela participação. Uma boa tarde e até uma próxima. Muito obrigada.